Durante sessão do plenário, os senadores Eduardo Girão, Stevenson Valentim e Chico Rodrigues repudiaram os atos de Lula e sua comitiva em sua recente viagem à China. Girão iniciou seu discurso apontando: não tem outro assunto para a gente falar que não seja dessa viagem vexatória em que o presidente Lula e sua comitiva exagerada, extravagante, foram lá do outro lado do mundo. O senador lamentou os gastos exorbitantes, lembrando a incoerência entre o que se fala e o que se pratica. O senador disse: mas parece ter sido um negócio da China essa viagem do Lula para alguns, que aproveitaram a carona para se favorecer, mais uma vez, do estilo já conhecido do governo Lula, que em 3 meses de mandato não dá sinais de estar preocupado com a gastança. Muito pelo contrário, para esse governo, o céu é o limite para gastar. Não se preocupam com isso. E por quê? Aumenta imposto, é assim que eles pensam. É a responsabilidade do PT de governar. O que precisamos saber é a quem mais interessou realmente essa viagem: a população brasileira, aos amigos do presidente Lula ou à própria China? Girão mencionou a presença dos irmãos Batista na comitiva, o que motivou um pedido de aparte do senador Stevenson Valentim, que lembrou que os crimes confessados pelos irmãos vêm sendo relevados e apontou: acredite, aquele que se levanta contra a corrupção neste país vai ser perseguido. Valentim apontou que hoje os que defendem a moralidade, a ética, a defesa da coisa pública, o zelo pela coisa pública, correm riscos. Stevenson Valentim afirmou: são situações que decepcionam a mim, ao senhor, a qualquer outro brasileiro que está vendo a justiça sendo curvada a esses tipos de corruptos ou criminosos. É devolução de patrimônio de traficante, é extinção de pena de político corrupto, é rediscussão de operações como essa de leniência de empresas que hoje estão fazendo parte de novo do governo. Voltaram todas para o ninho. O senador lamentou: o brasileiro que está assistindo, que está ouvindo, deve achar que vale a pena ser corrupto neste país. Deve achar. Com o que a gente viu até agora, como o senhor citou, um presidente eleito, empresas que não querem devolver dinheiro roubado, gente que fez delação premiada sendo perdoada, ex-governadores do Rio de Janeiro, Pezão, Sérgio Cabral, todos sendo beneficiados por uma justiça que parece que joga contra a população brasileira. Acabou a referência de combate à corrupção neste país. O senador Eduardo Girão, então, lembrou o dito popular que diz que ou se aprende pelo amor ou pela dor e afirmou: com as escolhas que nós brasileiros fizemos, nós já estamos aprendendo pela dor nesses 3 meses desastrosos do governo Lula. Girão apontou o absurdo das presenças dos irmãos Batista e também do líder do MST, Stedley, na comitiva e disse: este governo veio para chutar o pau da barraca. Perdeu os valores morais, valores, princípios e não está nem aí. Mas as pessoas estão observando, muitas caladas, mas estão observando isso tudo. O senador Chico Rodrigues, então, em aparte, parabenizou Girão pela menção à presença de Stedley na comitiva, afirmando: não posso compreender que um líder com essa dimensão possa, acompanhando o presidente da República, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em um périplo em busca de financiamentos e investimentos para o Brasil, como é o caso agora da Arábia Saudita e da China, estar, na verdade, criando um pânico, anunciando inclusive essas invasões de uma forma absolutamente irresponsável. E Vossa Excelência toca no calcanhar de Aquiles dessa questão, que é exatamente a sociedade brasileira, representada pelos produtores rurais, amedrontada.
Nós hoje, que somos o terceiro, quarto maior produtor de alimentos do planeta, com a capacidade de expansão gigantesca, vemos hoje os grandes investidores assustados com essas declarações e principalmente porque ali do seu lado está o presidente da República, que não teve nenhuma iniciativa para conter as posições irresponsáveis assumidas por esse líder do MST. O senador Girão lembrou que, além dos irmãos Batista e do líder do MST, Lula levou ainda em sua comitiva parlamentares alinhados e apontou os interesses escusos por trás da participação na viagem, inclusive na tentativa de impedir a CPMI do dia 8 de janeiro. Girão disse: "Nós estamos voltando àquele tempo sombrio do toma lá da cá, da barganha política, algo que a sociedade brasileira repugna, ainda mais aqueles que diziam ser contra as emendas de relator, os orçamentos secretos, estão usando agora os orçamentos super secretos, de forma nada republicana, para que essa CPMI não exista." Essa é a denúncia que é feita por alguns parlamentares. Eu espero que não se concretize, porque o brasileiro jamais vai esquecer o nome dos parlamentares que não deram apoio a essa CPMI histórica. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muitíssimo obrigado, presidente Rodrigo Cunha, senador Rogério Marinho, senador Isalci Lucas, senador Estívios Valentim, os assessores aqui presentes, os funcionários dessa casa, o pool de comunicação aqui do Senado Federal, a Rádio Senado, TV Senado, também a Agência Senado. Uma honra muito grande estar subindo essa tribuna, brasileiro que está nos assistindo, brasileira. Eu queria iniciar esse meu pronunciamento. Não tem outro, presidente, não tem outro assunto para a gente falar que não seja dessa viagem vexatória que o presidente Lula e sua comitiva exagerada, extravagante, foi lá do outro lado do mundo, e a gente não pode deixar de abordar isso aqui na tribuna do Senado Federal. Porque esses gastos exorbitantes, eu quero começar por aí, quem se diz pai dos pobres, e a gente já viu as camas, os sofás, que juntos aí ultrapassam mais de 100 mil reais. A gente não pode absolutamente deixar de perceber a incoerência no que se fala e no que se pratica. Eu, sinceramente,
estava aqui acompanhando a comitiva que vai desde alguém da Polícia Federal, o diretor, com o coordenador nacional do MST, juntinho ao lado, na foto. E tudo pago com o dinheiro do contribuinte brasileiro, que nesse momento passa por um aperto sem precedentes. Mas parece ter sido um negócio da China, essa viagem do Lula. Para alguns que aproveitaram a carona para se favorecer, mais uma vez, do estilo já conhecido do governo Lula, que em 3 meses de mandato não dá sinais de estar preocupado com a gastança. Muito pelo contrário. Para esse governo, o céu é o limite para gastar. Não se preocupam com isso. Por quê? Aumenta imposto. Aumenta imposto. É assim que eles pensam. É a responsabilidade do PT de governar. O que precisamos saber é a quem mais interessou realmente esta viagem. A população brasileira, aos amigos do presidente Lula ou a própria China. O fato é que observamos que a produção brasileira atendendo cada vez mais a população chinesa, o que é bom para a balança comercial. Isso aí a gente tem que reconhecer que faz parte do diálogo. Em 2016, a China importou mais de 700 mil toneladas de carne, totalizando quase 2 bilhões de dólares. Mas, por outro lado, o consumo de carne no Brasil vem diminuindo, conforme a pesquisa IPEC. Em 2021, em todas as regiões do país, houve redução do consumo de carne pelos brasileiros, ou seja, 46% das pessoas não comem carne nenhuma vez por semana. Cito aqui a questão da carne, porque uma das notícias mais chocantes sobre essa extensa comitiva oficial do Lula, que quase não cabe na foto de tanta gente que foi a participação dos irmãos Joesley e Wesley Batista da JBS, que protagonizaram um dos maiores escândalos de corrupção, como todos sabem, tendo se comprometido em devolver aos cofres públicos do Brasil o seu dinheiro, que está nos assistindo agora, você brasileiro. A JBS se comprometeu a devolver 10 bilhões de reais em acordos de leniência, mas só pagaram até o momento pouco mais de 580 milhões de reais roubados do povo brasileiro. Senador Eduardo Girão. Senador Stirson Valentim. Se me permitir, dentro do seu discurso, nesse ponto sobre a JBS, fazer parte dessa integração, a comitiva China, e tudo que já viu esse país em relação a essa empresa e as campeões do Brasil, estou falando sobre leniência, eles estão rediscutindo, você nem se pode, essa rediscussão desse valor de 10 bilhões, que foi acordado lá atrás, talvez nem seja cumprido agora. Esse pouco menos de 500 milhões talvez seja o máximo que tenha sido pago até agora. Então, o que acontece hoje no país, eu estou tratando do tema de corrupção, é um tema hoje defasado, é um tema esquecido, é um tema que a população não está muito atenta a tudo isso, é tanto que foi eleito o presidente da República nas condições que todo mundo conhece, que já sabe. Então, tratar esse tema hoje, eu não sei se a gente pode... As condições que todo mundo conhece, só para deixar claro que foi condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro, é isso. Isso, é essa condição Presidente mesmo. da República. É essa condição, ou as pessoas esqueceram? Não existe inocência nisso. E o dinheiro que foi entregue, que foi devolvido, e a delação premiada do Intrão Palocci, e tudo isso que aconteceu ficou debaixo do tapete. E o Brasil vive agora uma outra situação, essa dormência, né? E acredite, aquele que se levanta contra a corrupção nesse país vai ser perseguido. Então, talvez essa minha fala, a fala do senhor, a fala de qualquer outro, que possa ser ecoada, que é um tema que a população talvez não esteja mais tão preocupada, tão sintonizada junto com alguns que defendem a moralidade, a ética,
a defesa da coisa pública, zelo pela coisa pública, corre o risco hoje seriamente. Porque, particularmente, senador, senhor presidente Rodrigo Cunha, aonde deságua todos esses processos? O que a gente assistiu até agora dentro do STF? Gente, paulatinamente, um gota a gota de situações que decepciona a mim, ao senhor, a qualquer outro brasileiro que está vendo a justiça sendo curvada a esse tipo de corrupto ou criminosos. É devolução de patrimônio de traficante, é extinção de pena de político corrupto, rediscussão de operações como essa de leniência de empresas que hoje está fazendo parte de novo do governo, voltaram todos para o ninho. Ou seja, tudo está acontecendo para um jeito, senador Eduardo Girão, só pegando essa fala do senhor para não se estender tanto, para que o Brasil leve para a normalidade, para algo que é rotineiro, comum, o ato de corrupção. Então, o brasileiro que está assistindo, que está ouvindo, deve achar que vale a pena ser corrupto nesse país. Deve achar. O que a gente viu até agora, como o senhor citou, um presidente eleito, empresas que não querem devolver dinheiro roubado, gente que fez delação premiada sendo perdoada, governador do Rio de Janeiro, Pezão, Sérgio Cabral, todos sendo beneficiados por uma justiça que parece que joga contra a população brasileira. Então, acabou a referência, né, de combate à corrupção nesse país. Obrigado. Eu que agradeço, eu peço ao presidente Rodrigo Cunha que acolha, né, que seja incluído aí junto ao nosso pronunciamento, a parte do senador Stevenson. Mas olha, senador Stevenson, eu posso dizer com muita esperança, muita fé para o senhor, que tudo que se planta se colhe. É a lei da semeadura, da ação e reação. E eu não tenho a menor dúvida que essa semente da ética ficou muito clara, né, no coração de muitos brasileiros, né? E eu não tenho a menor dúvida que isso vai florescer e as pessoas estão observando. Eu costumo dizer que tem gente boa em todas as instituições, pessoas com princípios, com valores, e a gente não pode desistir porque a gente sabe que o destino dessa nação aqui, e Deus tem um propósito para o Brasil, e é ali no topo do mundo, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas, senador Rodrigo Cunha, ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. E o brasileiro, com as escolhas que nós fizemos, já estamos aprendendo pela dor nesses 3 meses desastrosos do governo Lula. Porque, como se sabe, a JBS é uma das maiores processadoras de carne do mundo, com receita líquida de 57 bilhões de reais por ano. Sua grande expansão se deu, olha a coincidência, depois do grande favorecimento, já no primeiro governo Lula, através de generosos e milionários empréstimos via BNDES, o seu dinheiro, contribuinte, pagador de impostos do Brasil. O próprio Joesley Batista confessou em delação premiada que negociava propinas, repito, que negociava propinas com Guido Mantega, ministro da Fazenda dos governos do ex-presidente Lula e Dilma Rousseff. Todos conhecem o histórico da JBS. Já na sua primeira grande operação internacional, realizada em 2007, com a compra de um dos maiores frigoríficos norte-americanos, a Swift, por 1,4 bilhões de reais, foram detectadas várias irregularidades que, segundo o TCU, provocaram um prejuízo de 126 milhões de reais ao BNDES, que acabou se tornando o segundo maior acionista da empresa, com 21% das ações. As revelações feitas por meio de delação premiada mostraram a organização de um verdadeiro propinoduto nos moldes da Odebrecht, que transferiram cerca de 500 milhões de reais, meio bilhão de reais, para 1.000
829 políticos, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, de 28 partidos políticos da federação. Até hoje, o nome JBS está ligado ao que de pior aconteceu nas gestões de Lula e do PT, que institucionalizaram a corrupção. E disse Joesley, isso quem disse foi o Joesley, que Lula e PT institucionalizaram a corrupção. Em manchete do jornal O Globo, quando ele falou sobre as contas abertas em paraísos fiscais do exterior, com 150 milhões de dólares no governo Lula e Dilma, para serem usados nas campanhas eleitorais. Dinheiro seu, brasileiro, que está nos ouvindo agora. Um acordo de leniência fixou uma multa de 10,3 bilhões de reais, a maior já aplicada em toda a história. O Ministério Público Federal pediu a prisão preventiva dos irmãos Batista, que foi derrubada pelo STJ. E mais, a holding JF responde ainda a vários processos na Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Tudo isso envergonha, senhor presidente, os brasileiros de bem. Daí a perplexidade, agora de se saber que eles estão novamente participando de negócios com o governo, como se nada tivesse acontecido, tanto que o Lula chamou para ir junto no avião, para ir junto para a China. É uma indecência, é um tapa na cara da sociedade. Mas existem outros convidados muito estranhos nessa comitiva. Ninguém com o mínimo de bom senso consegue entender qual a razão da presença do líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, João Pedro Stedley. Uma comitiva com governadores, ministros, congressistas e líderes sindicais, com ao menos 73 pessoas que embarcaram em 2 aviões. Como relata o jornal O Estado de São Paulo, abro aspas, a presença de Stedley na comitiva oficial em Pequim ocorre após a divulgação de vídeo em que o dirigente do movimento promete retomar ainda esse mês as invasões ilegais de terra no Brasil. É ou não é uma afronta isso tudo? Como sabemos, a Frente Parlamentar da Agropecuária pediu na semana passada a prisão temporária ou preventiva de João Pedro Stedley. O pedido foi feito por causa de um vídeo em que o líder do MST disse que em abril, agora, haverá mobilizações do movimento em todos os estados, com marchas, vigílias e ocupações de terra. Mesmo assim, eu repito, mesmo assim, senador Chico Rodrigues, o presidente Lula não está nem aí. Chamou o Stedley, fez questão de prestigiar o líder do MST, levando em sua comitiva nessa caríssima viagem. Esse governo veio para chutar o pau da barraca. Perdeu os valores morais, valores, princípios. E não está nem aí. Mas as pessoas estão observando. Muitas caladas, mas estão observando tudo isso. Muita gente já arrependida. Muita gente já arrependida. Porque o que o presidente Lula dizia na campanha, ele está fazendo completamente o contrário quando assumiu o governo. Eu concedo a parte ao senador Chico Rodrigues. Meu caro colega senador, Vossa Excelência está fazendo um pronunciamento
e que, em parte deste pronunciamento, Vossa Excelência trata de um assunto recorrente nos momentos atuais, em que a sociedade brasileira, os produtores rurais, a agropecuária brasileira está estremecida com as declarações do líder do MST, o João Pedro Stedley. Inclusive, secundando Vossa Excelência, farei um pronunciamento especificamente sobre esse tema, porque não posso compreender que um líder com essa dimensão possa, acompanhando o presidente da República, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em um périplo em busca de financiamentos e investimentos para o Brasil, como é o caso agora da Arábia Saudita e da China, ele possa estar, na verdade, criando um pânico, anunciando, inclusive, essas invasões de uma forma absolutamente irresponsável. E Vossa Excelência toca no calcanhar de Aquiles dessa questão, que é exatamente a sociedade brasileira, representada pelos produtores rurais, amedrontada. Porque nós hoje, que somos o terceiro, quarto maior produtor de alimentos do planeta, com a capacidade de expansão gigantesca, nós vemos hoje os grandes investidores assustados com essas declarações e, principalmente, porque ali do seu lado está o presidente da República, que não teve nenhuma iniciativa de conter as posições assumidas irresponsáveis desse líder do MST. Portanto, quero aqui parabenizar Vossa Excelência por esse grito de alerta, que é um grito de alerta para toda a população brasileira, aqueles que votaram no presidente Lula e aqueles que não votaram no presidente Lula, porque está em jogo exatamente um setor que representa 30% do PIB nacional. O setor agropecuário representa 30% do PIB nacional, gerando milhares e milhares de empregos, criando expectativas de crescimento, levando, inclusive, a paz para o campo, porque ali se produzindo, ali se expandindo a nossa atividade agropastoril, logicamente que você vê realmente o grau de satisfação dos produtores rurais, dos pequenos, dos médios, dos grandes produtores rurais, sendo, na verdade, alcançados pela sociedade. Portanto, parabéns pelo seu pronunciamento, eu acho que ele é oportuno, eu acredito até que deverá ser quase que unanimidade nesta casa esse tema, porque há uma perplexidade por parte da sociedade brasileira quando vê realmente o seu João Pedro Stedley acompanhando a comitiva do presidente Lula e fazendo essas declarações absolutamente reprováveis. Parabéns. Muito obrigado, senador. Chico Rodrigues, eu inclusive peço ao presidente que inclua o seu aparte aí no nosso pronunciamento. 500 bilhões foi o PIB, o que representa o PIB do agronegócio, já batendo a Argentina. Esse é o respeito que o nosso presidente da República tem com esses empreendedores, com essas pessoas que estão no campo, trabalhando, fazendo o Brasil decolar. Mas não para por aí a falta de pudor, os escândalos dessa viagem do presidente Lula à China, com essa comitiva extravagante. Você sabe que quem acompanhou o ministro também foi Juscelino Filho, que depois de estar em Xangai, partiu diretamente para Las Vegas, o ministro das Comunicações, noticiado pela revista Oeste. É o ministro com mais polêmicas dentro do governo Lula e que é mantido ali de forma convicta pelo presidente da República. Para você ter uma ideia, em 4 meses, Juscelino Filho
teve seu nome envolvido em diversos escândalos. Uma série de reportagens do jornal Estado de São Paulo mostrou que o ministro empregou piloto particular e gerente de aras como assessor na Câmara dos Deputados, pago com dinheiro nosso, além de usar de forma irregular um avião da Força Aérea Brasileira, o diárias pagas pelo governo para ir a um leilão de cavalos. Mas a farra não ficou só nisso, gente. Segundo o Poder 360, abro aspas, os líderes sindicais que acompanharam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em viagem à China tiveram todas as despesas bancadas pelo governo. O presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre, afirmou ao Poder 360 que, além do voo bancado pelo Executivo, os demais custos da viagem foram bancados pelo Itamaraty. A comitiva de Lula também incluiu Miguel Torres, presidente da Força Sindical, Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores, Moisés Celerde Júnior, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. Uma das programações da agenda dessa viagem foi a participação do presidente Lula na cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff na presidência do BRICS. É uma vergonha que no site do BRICS foi ocultado da biografia da ex-presidente Dilma Rousseff que ela sofreu o impeachment no Congresso Nacional. Na cerimônia do BRICS, o presidente Lula defendeu a adoção de moedas alternativas ao dólar. Não é piada não, é verdade. Para realizar o comércio entre os países emergentes e fez crítica ao FMI. Esse tom político absurdo que atende aos interesses da China no contexto de crise global, em meio à guerra Ucrânia e Rússia, causa apreensão pelas consequências políticas e econômicas de tais declarações, principalmente em relação ao grande parceiro que é os Estados Unidos, grande parceiro do Brasil hoje. Não podemos jamais esquecer que a China e os Estados Unidos são os dois maiores parceiros comerciais do Brasil. Olha que loucura! E os Estados Unidos já deu declaração. O Washington Post, a mídia americana, já critica essa viagem do Lula. O Brasil sempre teve, como bem colocou o senador Rogério Marinho há pouco tempo, uma posição de neutralidade, de diálogo. O presidente Lula já começa fazendo tudo errado, já começa tomando lado na história. Está muito estranho tudo isso que está acontecendo. A comitiva teve outros convidados estranhos. Dentre esses, nós tivemos também congressistas que adiaram, essa viagem adiou a leitura do relatório da CPMI, que poderia ter sido feito na semana passada e está prevista para amanhã. Ou seja, o governo ganhou tempo para, como se tem denunciado parlamentares aos quatro cantos, para negociar a retirada de assinaturas, ou via emenda parlamentar, segundo esses parlamentares e boa parte da mídia, ou com cargos que estão sendo oferecidos. Ou seja, é aquela velha história do toma lá da cá, da barganha. Para concluir, senhor presidente, lhe agradecendo a benevolência. Nós estamos voltando àquele tempo sombrio do toma lá da cá, da barganha política, né? E algo que a sociedade brasileira repugna. Ainda mais aqueles que diziam ser contra as emendas de relator, os orçamentos secretos, estão usando agora os orçamentos super secretos de forma nada republicana para que essa CPMI não exista. Essa é a denúncia que é feita por alguns parlamentares. Eu espero que não se concretize, porque o brasileiro jamais vai esquecer o nome dos parlamentares que não deram apoio a essa CPMI histórica.
Para concluir mesmo, senhor presidente, causa estranheza tantos parlamentares, além de lideranças só sindicais e políticas, num país que, apesar de ter uma economia aberta ao capitalismo, é uma ditadura comunista, sem liberdade de expressão, ou seja, sem democracia. Do ponto de vista político, a presença do presidente e tantos parlamentares parece dar a ideia de indicar um apoio a um regime com graves violações de direitos humanos e que submete a sua população a tantas barbaridades. Então, eu concluo já lhe agradecendo a benevolência dentro do tempo que me resta ali no painel, que eu não tenho nada contra o estabelecimento de acordos comerciais justos entre Brasil e qualquer outro país do mundo. Muito pelo contrário. É uma política externa absolutamente necessária e que costuma ser naturalmente feita por um bom corpo diplomático. Mas eu sou totalmente contra essa gastança irresponsável, esse alinhamento puramente ideológico com o dinheiro que é tirado da mesa de cada família brasileira através de uma das maiores cargas tributárias do mundo. Muito obrigado, senhor presidente Rodrigo Cunha, pela sua paciência, né? E eu desejo uma semana de luz a todos nós. Dando sequência aos senadores inscritos, convido o senador Chico Rodrigues para fazer uso da tribuna. É que ele já vai não.